Nesse instante nós vamos dar início ao nosso culto de domingo, através da sala de Zoom, e vamos iniciar com uma oração. Os irmãos, nesse momento então, se coloquem em reverência, abaixem suas cabeças, buscando a comunhão com o Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus de amor, de bondade, exaltado seja o teu nome, Senhor, em todo lugar, em todo tempo. E o Senhor é um Deus de bondade, Deus Criador de todas as coisas, o nosso Deus, nosso único Deus. Nesta manhã, Senhor, mais uma vez, teu povo se junta para vir louvar a Ti, de modo perfeito, sabemos, mas que o Senhor coloque, através do Seu Espírito Santo, coloque em nosso coração a motivação correta para fazermos esse louvor. Que o Senhor venha a nos abençoar em cada momento desse culto, seja nas canções, hinos, cânticos, seja nas orações, e principalmente na exposição da Tua Palavra. Que o Senhor use o Teu servo como instrumento para falar de Ti. Fale conosco nesse momento, Senhor, trazendo para nós aquilo que precisamos, a palavra Tua que precisamos, para a transformação da nossa vida, edificação da igreja e santificação do povo de Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quero convidá-los a abrir sua Bíblia no último salmo do livro dos Salmos, que é o Salmo 150. Salmo 150, o último livro do livro dos Salmos, o último salmo do livro dos Salmos. Vamos fazer essa leitura alternadamente. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos, o seguinte. Diz assim o Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai ao Senhor da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Aleluia. Vamos continuar esse louvor através do primeiro cântico feito pelo nosso irmão, dirigido pelo nosso irmão Euler. Amém? Ficamos em pé, irmãos. Graça e paz, amém? Bom estarmos aqui, bom estarmos na casa do Senhor. Louvamos a Deus. Estar na Tua presença é nosso maior prazer. Te louvarei, meu grande Senhor.
agacho, me desço, arrebatar-me em tuas mãos. Nós vamos cantarei as minhas mãos, amarei meu coração. Em tua casa habitarei, és o meu Senhor, dono do meu coração. Com meus lábios cantarei as minhas mãos, derramarei meu coração. Em tua casa habitarei, és o meu Senhor e Rei, dono do meu coração. Em minha mão. Amém, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, não só por aquilo que tu podes fazer, mas por aquilo que tu és, ó Deus. Te louvamos pela obra da cruz, te louvamos por estarmos aqui, te louvamos porque um dia o Senhor olhou para nós e nos amou de maneira incondicional e nos trouxe até a tua presença e nos trouxe até a tua casa. Recebe, Senhor, nosso louvor, recebe toda a nossa adoração, como um aroma suave a ti, ó Deus, que possamos estar sempre conectados contigo, através do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se sentar então, irmãos. Quero convidar mais uma vez os irmãos a abrirem suas Bíblias. Desta vez, é Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Amém? Capítulo 22 de Apocalipse, diz assim, os versículos de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, a descrição do paraíso lembra o jardim do Éden. A intimidade de Deus com seu povo e a abundância de sua bênção. Ali estará restaurada a comunhão entre Deus e os seres humanos num final esplendoroso.
pois que o jardim ali também será uma cidade, onde a luz eliminou toda a noite. Ouçam, portanto, com o coração, irmãos, o que diz a palavra do Senhor. Não precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Que a certeza dessa consumação conforte você, santo do Senhor, durante os tempos de tentação, perseguição e nestes tempos de pandemia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamo mais uma vez o segundo cântico, o nosso irmão Euler. Irmãos, enquanto entoamos mais um cântico, os irmãos também podem estar louvando ao Senhor através de suas contribuições para o sustento dessa obra. Existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus.
Amém, irmãos. Eu peço nesse instante que nosso irmão Abissai faça uma oração em louvor a esse Jesus, nosso bom pastor, e as ofertas e dízimos que foram feitos nesta manhã. Amém. Nesse momento eu passo a palavra ao nosso irmão presbítero Fábio, que trará a mensagem da parte do Senhor para nós. Que a gente pode tirar, né? Deixa eu só fazer antes de iniciarmos aqui, até falar um pouquinho, né, para os irmãos, por que eu tô com essa muleta aqui ajudando. Eu estou lutando com um problema no tornozelo, já faz um mês e pouquinho, e esse tornozelo tem me dado um trabalho grande. Teve momentos que eu não consegui nem firmar o pé no chão. E fiz uma ressonância, e essa ressonância acabou acusando uma lesão muito grave. Eu estou, além de uma artrose forte, eu estou fazendo como se fosse um buraco de 3 milímetros no osso chamado talos. E o primeiro médico, depois de olhar a ressonância, disse que é caso cirúrgico e tem que fazer logo. Eu estou indo para São Paulo amanhã ouvir uma segunda opinião, porque uma operação é uma coisa muito complicada, né? Então a gente não pode sair fazendo. Então, enquanto isso, eu estou evitando o maior desgaste possível, né? Então, usando a muleta. Graças a Deus, estou conseguindo ficar pelo menos sem dor, sem muita dor esses dias aí. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel 7. Nós vamos nos ater aos versículos de 2 a 4. 1 Samuel 7, de 2 a 4.
Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que se chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, porque podemos estar aqui na tua casa te servindo, te adorando. Te pedimos agora, Pai, que tu fales conosco, através desse texto, ó Pai, que possamos refletir e ser confrontados, ó Pai, com a tua palavra, para que possamos ter uma vida digna, uma vida que caminhe conforme o teu querer, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos fazer uma breve introdução aqui do que estava se passando, né? Qual era o pano de fundo dessa passagem que nós acabamos de ler. Então, o que se passava com Israel nessa época? O povo nessa época ele estava sob a liderança de Eli. E Eli ele tinha 2 filhos, um chamado Hofni e o outro Finéias. Esses filhos de Eli, eles não eram tementes a Deus. Então, vejam o que dizem, não precisa abrir, em 1 Samuel 2:12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Interessante notar que esse termo Belial, ele era usado para aqueles que incitavam os outros à idolatria. Hofni e Finéias, eles estavam desagradando a Deus com as suas atitudes, apesar dos ensinamentos obtidos, né, olhando a vida de seu pai. Por outro lado, Eli também estava sendo condenado por não repreendê-los. Era de conhecimento de Eli as atitudes dos filhos e ele preferiu ser conivente com eles ao invés de repreendê-los. No meio dessa atmosfera idólatra do povo de Israel, eles saem à peleja contra os filisteus. Eles foram uma primeira batalha e perderam. E aí numa segunda batalha com os filisteus, eles, com medo de uma nova derrota, eles tiveram a seguinte ideia: vamos levar a arca de Deus, vamos levar a arca do Senhor. O que estava implícito nessa ideia que eles tiveram de levar a arca? É que eles estavam olhando para a arca como um amuleto, como um objeto de idolatria. E Deus os castigou, fazendo perder novamente a batalha. Só que além de perder a batalha, eles perderam a arca de Deus. Os filisteus tomaram posse da arca de Deus. E além disso, os filhos de Eli foram mortos nessa batalha. Agora aquele objeto que representava a presença de Deus estava na mão dos inimigos. Deus havia permitido isso. Esse foi o resultado das atitudes idólatras daquele povo, e principalmente dos seus líderes. Nesse interim, Eli foi avisado do ocorrido, da derrota na batalha, da morte dos seus filhos e da perda da arca. E Eli cai para trás, quebra o seu pescoço e morre. Isso está registrado lá em 1 Samuel 4, 17 e 18. Vejam o que diz. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Apesar de tudo, Deus ainda exerceu o juízo sobre os filisteus. Enquanto eles estavam de posse da arca, a arca foi levada na casa de Dagom, né, um deus para eles poderosos,
né, poderosos para os filisteus, e durante 2 madrugadas a estátua caiu prostrada em frente à arca de Deus, a arca do Senhor, sendo que na segunda noite a cabeça dessa estátua e os pulsos foram cortados. Deus também feriu os filisteus, exerceu juízo ali com tumores. O povo filisteu começou a ter tumores. Diante de tudo isso, eles decidem devolver a arca de Deus para o povo de Israel. E é nesse momento que nós chegamos no texto que nós lemos, quando Samuel chama o povo ao arrependimento de sua idolatria. A idolatria estava nas atitudes dos filhos de Eli, que trouxeram costumes dos outros povos para dentro do arraial de Israel. A idolatria estava no povo que aceitou esses costumes e se deixou levar por eles. E a idolatria também estava em Eli, que colocou os seus filhos acima do próprio Deus. Então eu gostaria de meditar com os irmãos, a partir desse texto que nós lemos, sobre como eliminar a idolatria em nossas vidas. Os irmãos acham que essa idolatria só estava inserida nessa época? Ou a idolatria era um pecado daquela época? Será que hoje nós não sofremos com esse pecado também? Então vamos às lições que podemos tirar desse texto. A primeira lição que nós vemos desse texto é: precisamos identificar os ídolos. O versículo 3 diz assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Vejam, meus irmãos, que a idolatria do povo aqui tinha nome. Era Astarote, era Baal. Baal, vocês vão ver que no versículo 4 ele está sendo mencionado mais especificamente. Astarote e Baal eram deuses relacionados principalmente à imoralidade sexual. Aqui fica claro que esse pecado havia adentrado o povo. Provavelmente as ações dos filhos de Eli colaboraram para isso. Portanto, o pecado tinha nome, nesse caso, Astarote, Belial, ou a imoralidade sexual. Então, meus irmãos, nós precisamos identificar os ídolos que existem em nossas vidas. Precisamos escanear no nosso ser e verificar quais são os ídolos para que possamos eliminar. Precisamos saber quais são os ídolos que nós temos lutado contra eles em nossas vidas. E para ficar mais claro essa questão de idolatria, vamos uma definição de idolatria. Idolatria é a substituição do Criador pela criatura. Isso implica que qualquer coisa que é um ídolo em potencial, qualquer coisa é um ídolo em potencial. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma ideia, pode ser uma relação, pode ser um evento, pode ser um grupo social, qualquer coisa que você coloque substituindo o Criador pela criatura. É uma idolatria. Talvez a idolatria que exista em sua vida, ou que exista em minha vida, que exista em nossa vida, seja a família. Como nos parece ter sido no caso de Eli. Ele colocou os filhos dele acima do próprio Deus. Talvez seja seu emprego, a sua idolatria. Talvez seja a sua amizade. Talvez seja o seu cargo na igreja. Nós precisamos identificar os ídolos. Precisamos viver uma vida cristã, meus irmãos, com responsabilidade. Nós não podemos tratar o pecado da idolatria de forma superficial ou genérica. Nós precisamos entender o que de fato está tomando o lugar do Criador em nossas vidas e lançar fora. Precisamos identificar o objeto da idolatria para lançá-lo fora, para mantermos distância dele. 1 Coríntios 10, 14 diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Foge da idolatria. 1 Timóteo 6, 11 também diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Esse segundo texto ele está falando do dinheiro, que é um ídolo muito comum nos nossos dias. Ele fala: foge do dinheiro, foge desse ídolo. E a orientação é a mesma: foge.
Meu irmão, se tem uma área de sua vida, ou se tem uma área em nossa vida que precisa, que você luta contra o pecado da idolatria, foge, se afaste. Essa é uma estratégia muito eficaz. Primeiro ponto, nós temos que entender que é identificar. Então, portanto, essa é a primeira lição. Para eliminarmos a idolatria de nossas vidas, é necessário que identifiquemos o ídolo. Pois, identificando o ídolo, nós sabemos como tratar, né? Nós podemos fugir dessa tentação que ele nos causa. A segunda lição é: examine o coração. Veja novamente o versículo 3, o complemento. Vamos ler novamente. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos dos astarotes e preparai o coração ao Senhor. Meus irmãos, a idolatria normalmente ela é vista como um pecado exterior. Nós sempre associamos idolatria como adoração de uma imagem, por exemplo. Só que a Bíblia ela trata esse pecado primeiramente interno, ela trata inclusive dizendo que esse pecado é um pecado raiz para todos os outros pecados. Começa com essa idolatria, começa com essa cobiça, com essa necessidade de colocar algo no lugar do Criador, e aí desencadeia um monte de pecado. Notem o que está escrito em Mateus 15, 17 e 20, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. É do coração que procede tudo isso. É do coração que procede a idolatria. Essa segunda lição aqui, de examinarmos o coração, é para compreendermos a profundidade do pecado e que não podemos tratá-lo superficialmente. Precisamos examinar os nossos corações. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se não tratarmos o coração, é bem provável que a nossa atitude de identificação dos ídolos, bem como nosso afastamento do pecado de forma externa, não resolva o problema da idolatria, pois ainda estará arraigado em nosso coração. Precisamos ir bem fundo para que seja tratado de forma correta. Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre aqui se refere a alguém inconstante, ora carnal, ora espiritual. E essa inconstância acaba trazendo a idolatria para as nossas vidas. E a recomendação aqui é clara: limpai o coração. Se não tratarmos o nosso coração, não conseguiremos combater o pecado da idolatria. Então, assim, a segunda lição para eliminarmos a idolatria de nossas vidas é: examine o coração. A terceira e última lição, a partir do texto, é servir somente a Deus. Novamente o versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele somente. Aqui não temos meio termo. Não há meio termo. O nosso Deus tem que ser o único motivo da nossa adoração. Deuteronômio 6,4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Também em Efésios 4, 5 e 6 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O povo de Israel, deixando-se levar pela idolatria, deixaram de adorar a Deus com exclusividade. Eles trouxeram os deuses dos povos para dentro do seu arraial e se deixaram contaminar.
O nosso Deus não divide a sua glória, Ele requer de nós que o adoremos exclusivamente. Tudo que fugir disso será idolatria. Qualquer coisa que nós coloquemos para adoração, que não seja somente o nosso Deus, é idolatria. Esse Deus também nos chama para sermos santos, conforme Levíticos 27 diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Mas a boa notícia está aqui. Esse mesmo Deus que nos exige santidade, que exige que adoremos Ele de forma exclusiva, que exige esse procedimento, essa conduta de estarmos em constante santidade, é esse Deus que nos ajuda em nossa santidade. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vai nos ajudar nesse processo, de santificação, porque isso requer de nós. Quando queremos tirar a idolatria, nós estamos nesse processo de santificação e tirar tudo que atrapalha a nossa adoração a Deus, a nossa vida com Deus. Então Deus vai nos ajudar nesse processo, mas nós precisamos pensar e buscar nas coisas do alto, como está escrito em Colossenses 3, de 1-3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Assim, meus irmãos, a terceira lição para eliminarmos a idolatria de nossas vidas é servir somente a Deus. Ter essa consciência que o nosso Deus é único e somente a Ele devemos adorar. Adorando-o de forma exclusiva será reflexo da santificação existente em nossas vidas. Santificação essa que Ele mesmo nos ajuda a alcançar. Eu gostaria de terminar novamente ressaltando a necessidade de olharmos para esse tema com responsabilidade. O pecado da idolatria que adentrou o povo de Israel também está arraigado em nossa geração. Hoje o que vemos é um verdadeiro culto ao ser humano. Hoje o pensamento é eu, depois eu e depois eu. As pessoas estão colocando forma de se adorar, colocando em primeiro lugar, deixando de adorar o Criador. Nós estamos envolvidos com a idolatria à imagem, a idolatria ao pensamento, a idolatria ao dinheiro, a idolatria aos filhos e tantas outras idolatrias. Olhemos com seriedade para as nossas vidas e identifiquemos os ídolos nela. Examinemos o nosso coração para que esse pecado seja tratado bem lá dentro, para não termos apenas uma aparência de santidade, mas sim de fato que sirvamos apenas a Deus, pois Ele é a razão da nossa existência e o motivo único da nossa adoração. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino número 11. Hino número 11. Vamos ficar de pé? A voz sair bem bonita.
Vamos orar, irmãos, para encerrar o nosso culto. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã. Fomos desafiados, Senhor, com a tua palavra, para identificarmos, Senhor, os ídolos que se encontram em nossas vidas, Senhor, e retirarmos, Senhor, tratarmos, Senhor, para que o louvemos, Senhor, de forma digna, de forma exclusiva, ó Pai. Não queremos colocar nada, Senhor, no lugar que é teu, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar desta forma, Senhor. E abençoa o teu povo aqui, Senhor. Abençoa a nossa escola dominical. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, uma boa aula a todos. Que Deus os abençoe.